Em ato contínuo, para encerrar as palestras desse evento, nós vamos conceder a palavra ao Dr. Ailton, né, Aquino Santos, que é o chefe do Departamento de Auditoria do Banco Central. Ok, em primeiro lugar, boa tarde. Eu só queria fazer uma pequena... Infelizmente o professor Juarez está indo embora, mas eu acho que eu complemento um pouquinho a apresentação dele. Fico feliz também, professor Juarez, tendo em conta que eu sou contador e advogado, que a advocacia está discutindo temas muito interessantes, muito palpitantes, ou seja, o advogado discutindo matriz de risco, probabilidade, impacto, um advogado discutindo machine learning, big data, impactos no direito, discutindo Alice, Sofia, realmente é louvável, é louvável. E um pouquinho aqui, eu vou trazer um pouquinho da teoria do controle, para que a gente possa discutir controles internos. Infelizmente, a sua saída a gente poderia dialogar um pouquinho. Eu já mencionei ao nosso eminente palestrante que já solicitei ao presidente Castro a cópia da gravação da palestra dele. Eu espero que depois nós tenhamos a continuidade desse diálogo. Tá certo? Sem problema. Primeiramente, eu devo agradecer o doutor Álvaro pelo convite rápido, né, das 5 da tarde de ontem, né? Eu gostaria de deixar algumas palavras iniciais aqui para o nosso diretor Isaac, que era o palestrante. O diretor Isaac, depois de uma longa caminhada no Banco Central, está saindo do Banco Central e vai assumir outros desafios na iniciativa privada e orgulha a advocacia, eu digo para ele todo dia, nós temos colegas, que é um procurador que chegou a diretor do Banco Central. Então, decidindo política monetária e tantas outras coisas afins, como procurador, é um exemplo para a gente. Tá? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de homenagear o diretor Isaac, infelizmente pela ausência dele aqui, mas deixar essas palavras, e ele me pediu para transmitir para você, doutor Álvaro. Tá? Então, sem delongas, já me apresentei, eu sou advogado e sou contador. É muito interessante porque eu fui colocado na auditoria interna, eu tenho 20 anos de Banco Central e precisavam de um contador advogado para a auditoria do Banco Central, tendo em conta os embates fortes entre Banco Central, Controladoria Geral, Banco Central e TCU, que todos nós sabemos do dia a dia. Né? Então, essa foi a minha escolha, por ter esse conhecimento tanto na área de auditoria, bem como na área jurídica. Minha apresentação será rápida, eu tenho 30 minutos, né? Eu tenho uma pequena agenda, como eu sou disciplinado como contador e advogado. Uma pequena avaliação de integridade. Posso ficar tranquilo? Tá, posso extrapolar, né? Avaliação de integridade, um pouquinho do arcabouço regulatório da autoridade monetária, acerca do eixo do programa de integridade, a qual eu fui convidado aqui a falar um pouquinho de integridade e o sistema financeiro nacional. E, por último, não deixando a atuação dos advogados. Né? Eu começo a apresentação com uma conclusão. O doutor Álvaro perguntou, Ailton, fale um pouco sobre integridade e sistema financeiro nacional, que é um tópico da Lei 13.303, e um programa de qualidade nas estatais é fundamental e é da ordem do dia, porque cunho legal está na 13.303. Qual a visão do avaliador de programas de integridade em relação às empresas estatais do sistema financeiro? Porque a indústria bancária é uma indústria diferente, né? É uma indústria muito regulada. E aí eu estava conversando com o doutor Alexandre, que a gente tem contato no Banco Central, eu falei, nossa realidade é diferente de uma indústria do setor elétrico, de outros setores. Então, o setor bancário já tem uma cultura de controle, risco e integridade. Qual a visão da CGU em relação ao programa de integridade? Esse é público, eu fiz questão de trazer aqui, do Banco do Nordeste. Ele deixou claramente na avaliação do Banco do Nordeste que não possui um programa de integridade formal. Contudo, tem diversas medidas de integridade previstas no arcabouço normativo. E por que tudo isso? Porque já atende à regulamentação estabelecida pelo Banco Central para as instituições financeiras.
Então, esse é o olhar. O olhar é que o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central têm um arcabouço regulatório muito forte, até criticável, né, Alexandre? Você sabe muito bem a quantidade de normativos que nós temos, que os bancos e as instituições financeiras como um todo, bancárias e não bancárias, necessitam cumprir, mas isto fortalece, do ponto de vista, o sistema financeiro brasileiro. E quando nós percebemos claramente esta afirmação da CGU avaliando um programa de integridade do BNB, nos reforça que nós estamos no caminho correto. E, no tocante à integridade nas estatais do sistema financeiro, a vida de vocês foi uma vida mais fácil, em função da regulamentação do sistema financeiro do CMN e do Banco Central. Né? Então, este é o ponto, eu comecei pela conclusão da pergunta. Agora vamos passar um pouquinho acerca do arcabouço regulatório expedido pela autoridade monetária e o Conselho Monetário, para explicar um pouco sobre integridade. Vamos lá. A 13.303, o artigo 9º da 13.303, para quem é ligado ao sistema financeiro, Caixa, Banco do Brasil, BNB, BASA, BNDES, é algo presente. O artigo 3º, o artigo 9º, diz claramente: as empresas públicas e sociedade de economia mista adotarão regras de estrutura e aplicação de gestão de riscos e controles internos. Gestão de risco, ações dos controladores, ações dos administradores e empregados, práticas de controles internos. Nós já tínhamos norma há mais de 10 anos de controles internos. Outro ponto, obrigação, gestão de risco e compliance. Temos normas há mais de 10, 12 anos de compliance nas instituições financeiras. Auditoria interna e comitê de auditoria. Desde 2002, nós temos norma atinente à auditoria interna e comitê de auditoria. É tanto que o artigo da 13.303 é uma cópia muito próxima, para os bancos, sabe muito bem, da resolução que trata de comitê. Ou seja, pegaram a resolução do CMN e simplesmente imputaram no texto da 13.303. Estou correto, doutor Alexandre? Aí, então, ele não me deixa mentir, né? Tendo em conta que ele é do sistema financeiro, então ele não me deixa mentir. Então, isso é uma tranquilidade para nós, para a gente. E... Não pode falar, sim? Não. E o parágrafo 4º, ele também da 13.303, ele trata da possibilidade que área de compliance reporte diretamente ao Conselho de Administração. Por que eu estou destacando essas coisas aqui? Compliance, controles internos, gestão de risco. Me desculpe, eu percebo que tem uma grande dificuldade da sociedade, seja advogados, economistas, distinguir o que seja controles internos, ou que seja compliance, ou que seja gestão de risco. Ou seja, a gente precisa construir o que a gente já tem há quase 20 anos, uma teoria do controle, do ponto de vista bem estruturante para que a gente possa discutir esse tema. Tá? Vou avançar. Ótimo. Aqui eu deixo claramente a resolução 2554 de 98 que obrigou as instituições financeiras a criar um sistema de controle interno. É o que eu chamo, é a mãe de todas as resoluções. Foi uma resolução extremamente moderna à época. Ali nós estamos vivendo a crise da década de 90 nos Estados Unidos, uma crise das companhias e do sistema bancário, e todas as organizações ligadas ao sistema financeiro, porque o sistema financeiro é extremamente conectado. O Brasil teve que editar uma resolução de controles internos. Naquele momento ali, a mãe de todas as resoluções, nós já temos, de fato, um grande processo de criação do ambiente de integridade. Se a gente fosse olhar hoje. Hoje está se discutindo muito integridade, programa de integridade, mas já lá em 98, para o sistema financeiro, isso já estava presente com a 2554.
Adentrando as estatais, um olhar do Banco Central acerca dos programas de integridade nas estatais, o decreto 8420, né, que é o que a CGPA número 10, aquela CGPA número 10 de 2016, obrigou as estatais a aplicar o decreto 8420 e criar os seus programas de integridade. Quando ele trata claramente de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, canal de denúncia, isto, de certa forma, para as empresas estatais do sistema financeiro, já era uma cobrança do regulador bancário. Então, por isso que eu coloquei para você ontem que o impacto dos programas de integridade em empresas do sistema financeiro, estatais do sistema financeiro, não foi um impacto, na nossa ótica, um impacto tão forte, tendo em conta o conjunto regulatório já existente. Avançando aqui um pouquinho, só para que a gente possa distinguir esse assunto. Sistema financeiro sabe muito bem diferenciar o que é um programa de compliance de um programa de integridade. É isso que a gente deveria fixar, que muitos, e eu percebo claramente que o sistema financeiro, quem está liderando a implementação de programas de compliance e integridade, programas de integridade nas empresas privadas, eu percebo muito fortemente em construtoras envolvidas em operações da Lava Jato ou outras entidades, são os advogados. Isso está me deixando, até certo ponto, feliz, esta liderança por parte dos advogados em programas de integridade, né, tendo em conta o seu conhecimento jurídico. Outra questão eu gostaria de ressaltar, relembrando aqui a fala do professor Juarez quando chama os advogados para esse debate, é que, tendo em conta a minha experiência com outros bancos centrais, o FED, a área de compliance do FED, é quase sempre liderada por um advogado. A mesma coisa acontece no Banco Central da Inglaterra, que é liderada por um advogado. Sabendo-se que controles internos ou compliance é um todo, é um sistema. Ou seja, você tem várias atividades ali presentes. Mas a presença de um advogado se mostra relevante, tendo em conta o seu background. Aqui eu trago os eixos do programa de integridade, que todos vocês conhecem com profundidade, acredito eu, que são padrões de ética, de conduta, comunicação e treinamento, comitê de denúncia, instância responsável, medidas de controle e ação de remediação. E nesses 4 focos. Esse é o programa de integridade da CGU. Ontem mesmo nós tivemos o lançamento para a administração pública federal. E esse programa, é um programa que eu diria revolucionário e vai transformar. Eu sou um otimista, tá? Eu sou um otimista. Nós vamos melhorar tanto a administração pública como as empresas privadas. Agora, eu esqueci o nome da futura Ana. A doutora Ana colocou o medo do controle. Eu também me preocupo severamente pelo custo do controle. Eu me preocupo com o custo do controle. Mas sei que nós vamos encontrar um ponto ideal nesses programas de integridade. Eu dou um exemplo aqui do Distrito Federal, que tem uma lei obrigando as empresas que contratam com o GDF acima de R$80 mil ter um programa de integridade. Ou seja, até que ponto uma pequena microempresa necessita ter um programa à luz de tudo que se imagina de um programa de integridade. Uma empresa diminuta. Né? Essa é uma preocupação que eu tenho como controle. E eu tenho uma preocupação muito forte com o custo do controle. Tá? Eu não sou aquele indivíduo do controle que pensa o controle pelo controle. A gente tem que ter cautela, mas é evidente que uma lei aqui no GDF está levando um debate intenso. Acredito eu que futuramente vocês estarão aqui discutindo a lei de controle de integridade do GDF e de outras unidades da federação, como o Rio de Janeiro também nessa linha. Só um
Bom, agora, voltando um pouquinho para 2554, eu não conversei com o professor Juarez, mas eu brinco que essa seria a resposta para ele, né? Ou seja, ele trata, olha, a gente precisa, os advogados precisam se aprofundar no tocante a controles internos e estrutura de controles internos, né? Tem toda uma teoria de controles internos e por isso que já muito bem absorvida pelos advogados que atuam no sistema financeiro, que sem palavrão aqui, quem sabe muito bem o COSO, essas estruturas de controle que a gente tem desde a década de 90. O que impactou ou não impactou fortemente com a implementação dos programas de integridade, que são o ambiente de controle. Desde a década de 90, ali no sistema financeiro, a gente tinha que ter uma preocupação nos bancos do ambiente de controle. O que é o ambiente de controle? Que era o conjunto de normas, processos, estruturas com foco na integridade e valores éticos. Já era cobrado das instituições financeiras, na sua avaliação, um ambiente de controle. Nós, Banco Central, e aí eu estou tranquilo, porque eu trabalhei 15 anos na atividade de fiscalização de bancos, nós sempre nos preocupamos em melhorar o ambiente de controle e avaliar o ambiente de controle das instituições financeiras. Muito bem, avaliação de risco. Avaliação de risco que está no programa de integridade e é um elemento muito forte da 13303, também já era uma preocupação desde a década de 90 do Banco Central em identificar e avaliar e cobrar das instituições financeiras esse processo de identificação e de avaliação de risco. E é engraçado que o professor Juarez coloca aqui, olha, precisamos, palavras dele, matriz de risco, precisamos construir matriz de risco. Para quem é de estatal do sistema financeiro, essa discussão já é bem passada, por uma questão muito simples, né? A avaliação de risco, identificar, avaliar, montar uma matriz de risco, probabilidade e impacto, isso já está no DNA. Correto, doutor Alexandre? Muito bem, estou tranquilo. Correto, doutor Alves? Corretíssimo, né? Estou tranquilo que para quem é do sistema financeiro, isso é muito presente, gestão de risco. Outro ponto, atividade de controle. São políticas, procedimentos para enfrentar os riscos. Que nós temos os riscos, temos as atividades de controle, tendo um gap, a gente necessariamente precisa enfrentar, ter ações que nós chamamos de ações mitigadoras. Que é isso que está presente no texto da 13303, quando fala da área de riscos e controles. Tá? São 5 elementos da teoria do controle. Um outro ponto, informação e comunicação. Você tem que ter um processo de comunicação claro, ativo e compartilhar esse processo de comunicação dentro da organização, no caso bancos aqui. E tem que ter uma atividade de monitoramento, que é a organização, a avaliação contínua e independente de todo esse processo de controles internos. Quando eu vejo todo esse ambiente de controle, que eu estou desenhando aqui, que está na teoria do controle desde a década de 90, é o que está presente num programa de compliance. É o que está presente, ou, para alguns, para a lei, é o que está presente num programa de integridade. Vamos agora ao que nós já fizemos do ponto de vista da regulação, antes mesmo da 13303. Né? Ou seja, o CMNE, falando de forma técnica, a gente sempre gosta de pontuar, o CMNE, o Conselho Monetário, já regulava desde 2002 a auditoria interna das instituições financeiras. Uma regulação forte que é com base na 3056. Já a 3198, que é onde o legislador buscou inspiração para o comitê de auditoria, está lá na 3198, o comitê de auditoria e todo o processo de auditoria independente. E recentemente, para reforçar a atividade de auditoria interna, nós editamos uma resolução 4588 que traz toda uma independência, toda uma estrutura para dar suporte para as auditorias internas. E outra coisa que eu também fico feliz, e agora do ponto de vista de auditor, é o Dr. Mauro falar claramente de PAINT e RAINT.
Ou seja, valorizar o trabalho da auditoria interna no seu plano anual de auditoria, no tocante ao PAINT, ou o RAINT, o relatório anual de auditoria. No nosso caso, no Banco Central, a participação entre a auditoria interna e a parte jurídica é muito forte, tanto na análise do PAINT como na análise do RAINT. A gente tem essa dinâmica internamente no Banco Central. Outro ponto, falando aqui de gestão de risco, para quem é do sistema financeiro, eu teria que passar por não sei quantas resoluções editadas pelo CMNE e outras circulares editadas pelo Banco Central, no tocante a gerenciamento de risco operacional, gerenciamento de mercado, gerenciamento de crédito, implantação de estrutura de capital, gerenciamento de liquidez. Isto aqui tudo é muito interessante, porque isso aqui é o que forma, é o core do processo de gerenciamento de risco. E também está aí presente a estrutura de controle. Por isso, quando eu não li a lei, tá? Então, o projeto de lei. Então, estou tranquilo aqui, só falar à vontade de ouvir o doutor Juarez falando. Quando se fala lá de controle interno ligado ao jurídico, isso para mim, eu não tenho dúvida, assim, para quem é de banco, a gente não tem dúvida que o controle interno e a gestão de risco legal é feita pela área jurídica. Eu não tenho dúvida. Não precisava de um texto me dizer isso. É tanto que no regimento interno do Banco Central, como a gente tem área de gestão de risco, e também dos bancos, acho que do Banco do Brasil, eu acho que isso, eu aí vou mentir, porque faz anos que eu não audito Banco do Brasil, não participo de auditoria. Isso é presente. No nosso caso, no Banco Central, no regimento interno, que é aprovado pelo CMNE, claramente definido que o risco legal é tratado pela Procuradoria. Ou seja, você tem risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez e diversos outros riscos. Mas o risco legal é tratado pelo nosso corpo jurídico. Tá? Então, do ponto de vista de quem é da área do controle, que tem essa visão aberta de estrutura de riscos e controle, isso para mim é presente,